Você sabia que uma das primeiras polêmicas nos quadrinhos onde a mulher sofre violência doméstica vem de um roteiro para Homem-Formiga, onde este, por se sentir inferior ao assumir a identidade de Jaqueta Amarela, espanca sua esposa, ou seja, a heroína Vespa? Você sabia que o quadrinista Greg Land tornou-se mais maldito que o famigerado Rob Liefeld por mascarar suas heroínas em posições copiadas de atrizes pornôs? Heroínas como a Mulher Hulk ou mesmo a Miss Marvel, se você prestar bem atenção nas posições em que elas se encontram, você perceberá que são posições tiradas de fotos ou vídeos pornográficos. Perceba. Você sabia que nas histórias em quadrinhos de super-heróis, muitas mulheres foram estupradas, tanto física como mentalmente, e que muitas, como a senhora Dini, foram o estopim para desencadear verdadeiras sagas em torno desta violência? Você sabia que hoje a Mulher Maravilha tornou-se um ícone para as mulheres e jovens garotas ao mostrar o tamanho da força e da capacidade que elas possuem para enfrentar as adversidades vindas deste mundo de homens? Está começando... Conexão HQ! Estamos de volta, Castilho! É isso aí, Oliveira, mais um programa começando. O Conexão HQ, mais uma vez, perto dos nossos semistas. É isso aí, vai escrevendo pra gente, vai deixando seu like aqui, vai se inscrevendo no nosso canal, certo? Que a gente gosta bastante. A gente agradece pra caralho. E no programa de hoje, né, vamos falar já de cara que o programa de hoje nós vamos falar sobre a violência contra a mulher no mundo dos quadrinhos. Pois é. Como essa temporada está polêmica, né, Castilho? É verdade. A gente está pisando em campo minado, temos que tomar muito cuidado. Verdade. Com os assuntos. E não há como tocarmos nesse assunto espinhoso sem trazermos à tona temas como o feminismo, o sexismo e ambos ligados à violência, infelizmente, seja ela verbal ou física, cometida por homens contra as mulheres. Pois é. E no mundo dos quadrinhos, como seria óbvio, Castilho, isto é demonstrado através de desenhos, de diálogos, de intenções e por aí vai. É justamente nesse terreno que o Conexão HQ pisará hoje. Então, convido mais uma vez os nossos usemistas, principalmente as nossas usemistas, que se manifestem para começarmos aqui um bom e saudável bate-papo e uma discussão. Então, escrevam aqui mesmo no YouTube. É isso aí. Vamos ao programa. Então é isso. A violência contra as mulheres no mundo dos quadrinhos. Nos últimos anos, a internet foi palco de muitas controvérsias na relação dos quadrinhos e mulheres. Elas foram desmoralizadas, desrespeitadas e muitas vezes com intenções puramente sexistas e preconceituosas. Sim, na internet pipocam desenhos demonstrando o quanto os artistas estavam despreparados em relação às mulheres neste novo milênio. Quer exemplos disso? Bom, sabemos que as heroínas não são desenhadas da mesma maneira que os heróis. Elas são idealizadas de uma forma provocativa e até pornográfica. Sabemos que vários heróis ganham seus uniformes de uma forma que eles chegam até a ganhar contornos de armaduras, mas as mulheres possuem uniformes que parecem ser apenas uma pintura sobre o corpo. E a gente vê diversos memes, né, que demonstram isso mesmo, o contraponto das poses masculinas e das poses femininas que são desenhadas. Verdade, Castilho. E posso ir mais longe. Eu não digo a indústria, mas os quadrinistas precisam saber que aquele nerd espinhudo que compra revistas para bater uma com as super-heroínas estampadas nas páginas é somente um estereótipo doentio. O quadrinista do novo milênio, ele é mais inteligente que isso, está ligado ao tempo todo com a contemporaneidade das grandes mídias.
Então, não forcem a barra, porra. Os quadrinhos são pura ficção, são pessoas com poderes absurdos, então para que se preocupar? Por favor, estamos falando de uma mídia que gera bilhões em lucros, com uma porcentagem gigantesca de adeptos que morrem se o seu herói simplesmente mudar de uniforme. Então sim, há com o que se preocupar, principalmente se em suas páginas ocorrem absurdos como racismo, homofobia e sexismo. E falando do uniforme, até me ocorreu uma coisa aqui agora, Oliveira. Lembra quando colocaram calças na Mulher Maravilha? Por um lado é a indústria dos quadrinhos tentando se adequar à nova realidade, mas por outro lado acaba gerando outro problema. Com certeza! E olha que os quadrinhos são campeões, infelizmente, em violência contra as mulheres. Uma das primeiras notícias que se tem de uma violência contra uma super-heroína está na revista dos Vingadores, onde Henry Pym, o Homem-Formiga, se sentindo ali inferiorizado pelo seu poder, assume a identidade de Jaqueta Amarela e agora, mais confiante, começa a cometer violência doméstica contra sua recém-esposa Janet Van Dyne, a Vespa. Na época, ao início dos anos 80, as cenas não tiveram tanta repercussão assim, mas hoje em dia seria algo inaceitável. Inclusive, os Vingadores tiveram que lutar contra Henry Pym para impedir que ele batesse mais ainda em sua esposa. Porra, Dr. Pym, vá se fuder, hein? É o típico sexismo, né? Só para ter uma ideia do quanto o tema da violência contra as mulheres deve ser levado em conta nos quadrinhos, Gayle Simone, uma das pouquíssimas roteiristas mulher que ainda trabalham para as grandes americanas, lançou um site-blog intitulado Woman in Refrigerators, fazendo uma alusão à absurda história do Lanterna Verde, Kyle Rayner, onde o roteirista Ron Marz quis se sentir o fodão, fazendo com que o Major Força matasse a namorada do Herói Verde, a Alex DeWitt, a esquartejasse e colocasse todas as partes do seu corpo dentro de uma geladeira para ser achado depois pelo novo, na época, Lanterna Verde da Terra. Um exagero imbecil que criou uma rusga entre Gayle Simone e o exagero violento contra as mulheres que vinha se perpetuando nas histórias de super-heróis nos anos 90. Não só a Gayle Simone, mas essa história ocasionou uma revolta geral e várias pessoas protestaram nas redes sociais, mostrando o repúdio ao fato desta violência. E eu até digo que vale a pena dar uma olhada nesse site aí. Tem uma relação bem legal das personagens em quadrinhos que sofreram algum tipo de violência, além de comentários e respostas de vários roteiristas e quadrinistas referente a essas personagens listadas neste blog. Bom, sabemos que há também um rol de estupros acontecidos nas páginas dos quadrinhos. Em Watchmen temos a mais representativa, onde Alan Moore faz com que a Spectral fosse violentada pelo comediante e que, segundo Moore, não foi uma forma de mostrar o machismo incutido no personagem, mas sim mostrar a fragilidade dele, o quanto seu ato repercutiria negativamente permeando toda a série. É como se ali fosse o começo da tragédia daquele herói e que se achava absoluto, né? I do bad things. I did bad things to women. I shot kids. Ainda se tratando de Moore, a violência contra Bárbara Gordon, na clássica Piada Mortal, ainda permeia nossos pensamentos e nos deixa com aquela pergunta que ninguém quer calar. Bárbara foi ou não estuprada pelo Coringa? E finalmente chegamos a Sue Dibny, a esposa do Homem Elástico. Outra atrocidade, não é? Pois é, Castilho. Apesar do estupro cometido em Watchmen ser emblemático, creio que esse estupro contra a esposa do Homem Elástico talvez seja mais representativa dentro dos roteiros de super-heróis clássicos. Por isso, se torna mais perturbadora. Há um termo que tem tomado conta dos quadrinhos nos dias atuais, que é os retcons, ou seja, acontecimentos criados no passado que depois de décadas acabam vindo à tona e desencadeando uma saga. É o caso de Crise de Identidade, saga da DC Comics, publicada em 2004, que traz como pano de fundo o estupro de Sue Dibny, esposa do Homem Elástico, pelo Dr. Luz.
Através da magia de Zatanna, esse terrível acontecimento é apagado da mente de muitos heróis e vilões, os quais no presente começam a perceber estranhas conexões com o passado. É uma saga muito bem escrita e aqui o estupro não é algo gratuito, mas uma superexposição de acontecimentos que lidam com a identidade de cada personagem e os problemas em esconder suas vidas privadas. Nós temos aquelas cenas de estupro as quais são apenas indicadas, cenas subliminares, não mostradas abertamente, mas que mesmo assim continuam perturbadoras. Como a saga em que o Magneto resolve inverter os polos da Terra após receber a notícia de que os mutantes são projetos criados pelos Homo sapiens. Isso aconteceu no universo Ultimate, pelas mãos de Jeff Loeb, que faz com que a Irmandade de Mutantes, liderada pelo próprio Magneto, ataque os super-heróis. Fica a cargo de Blob lutar contra a Vespa. Olha a Vespa aí de novo. E o que acontece? Blob come literalmente a heroína. Em outra saga, agora roteirizada por Dan Slott, o herói Star Fox, criação do gênio cósmico Jim Starlin, além de possuir muitos poderes, um deles é o de controlar as emoções de seus oponentes. Assim, ele controla a mulher Hulk para que esta, como advogada, o ajude na defesa de uma acusação por abuso sexual. Mas o pervertido aproveita a deixa para controlar ainda mais o mulherão verde, colocando-a até mesmo em sua cama. Podemos falar aqui também da Jessica Jones e seu passado nebuloso com o Killgrave, o Homem Púrpura, vilão que também controla emoções e que controlou a heroína e, pelo que tudo indica, a estuprou. Esses acontecimentos estão até mesmo ditos entre linhas na série da Netflix, e é justamente neste contexto que a série se baseia, onde temos uma mulher que precisa se reconstruir após a violência sexual, mesmo tendo em vista todos os seus superpoderes. Ainda nos anos 90, J.M. DeMatteis escreveu uma história do Homem-Aranha contra o Camaleão, em que o vilão, com poderes de se transmutar em quem quiser, transforma-se em Peter Parker e, claro, leva Mary Jane para a cama. O engraçado é pensar que quando o homem é assediado, ele é sempre vítima de uma mulher com intenções questionáveis. Os papéis aqui acabam se invertendo, onde mulheres entorpecem seus heróis para deles conseguirem perpetuar a espécie, como Talia ao querer um filho de Batman, assim como Shadow ao querer um herdeiro do Arqueiro Verde, ou apenas pelo desejo de controlar a espécie dito Alpha, como o Mar ao entorpecer o Hulk. Coitado de nós homens. Geralmente esses roteiros tendem a abordar questões conflituosas de gêneros, ampliando um debate sério entre os leitores, mas ao final sempre acabam no clichê do trauma, da vingança e da morte. Não tem como encobrir o fato de que os quadrinhos são roteirizados por homens, desenhados por homens e visando um público masculino. Isso é mais do que visível, né? Sim, Castilho, mas falando como homem que sou, quadrinistas exageram, perdendo completamente a noção de respeito. As mulheres sofrem muito com o que chamamos de male gaze. Male gaze é um termo que identifica a forma como as mulheres são retratadas nas artes visuais e na literatura, ou seja, sob o olhar masculino visando o prazer masculino. Nos quadrinhos não temos como fugir das posições ginecológicas das heroínas, dos uniformes desconfortáveis e irreais que elas usam, ou você acha que aquele tomara que caia da Mulher Maravilha é o ideal para ser usado numa luta contra alienígenas, ou seja, tudo para agradar o público masculino e não para desenvolver uma boa história. No mundo dos quadrinhos, há alguns detratores que acabam por consolidar esse male gaze como uma arma para fazer histórias em quadrinhos. Uma pena, né, Castilho? Você tem razão, Oliveira. Atenção, senhores. A Conexão HQ vai terminar em 3 minutos. Eu vou falar aqui de um cara chamado Greg Land, que hoje em dia se tornou tão maldito ou até mais que o famigerado Rob Liefeld. Leitores de quadrinhos já são acostumados com o nível de perfeição de certos artistas que almejam o
extremo do realismo. Greg Land é um desses caras, mas com um diferencial. Ele costuma desenhar suas heroínas usando como referência fotos e vídeos de atrizes pornôs. Isso mesmo. Além, claro, de muitas fotos bastante conhecidas de outros tantos astros. Não vejo isso como um problemão, né? É uma coisa aceitável. Seus desenhos são bons e, se compararmos com o Liefeld, Greg sabe muito mais de anatomia. O que está irritando os leitores são as suas heroínas em posições que, se você olhar bem, dá para visualizar com detalhes um sexo anal ou uma masturbação feminina. Isso é realmente foda. Mas quero falar aqui ainda, Castilho, do quanto ainda é inquestionável a importância da Mulher Maravilha como um ícone contra o sexismo. Apesar de termos dito anteriormente que ela ainda está estereotipada pelo conceito do male gaze, já que foi criada pelo psicanalista William Moulton Marston, portanto um homem, mas mesmo assim com uma visão interessante sobre o feminismo. Moulton questionava a aparição dos super-heróis da Era de Ouro e em como a mulher era apenas o ponto frágil de qualquer trama, a mocinha, digamos assim. Assim ele criou a Mulher Maravilha. Claro, dentro de uma visão masculina, para que o público masculino a visse com desejo através de um uniforme ainda incoerente. Hoje, a Mulher Maravilha é sem dúvida um ícone e isso parece se perpetuar, já que sua independência dentro do universo dos super-heróis masculinos já se consolidou. São 75 anos, Castilho, de Mulher Maravilha! É verdade! E parece que finalmente teremos um filme à sua altura. All I have is my professional reputation. Bem, já está na hora de irmos embora. E nós nos veremos no próximo programa, que mais um Conexão HQ findado. É isso aí, estamos preparando o próximo programa e logo estaremos de volta com mais um programa, caprichado para você. O CM Comics, quanto mais quadrinhos, melhor. Eu sou Marcelo de Oliveira. Eu sou Marcelo Castilho. E até o próximo. Até. Próximo. Até. What is that?